seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui no nosso canal. Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um resumão a pedido de vocês de histologia oral. Temos alguns vídeos aqui no canal sobre histologia, mas são vídeos antigos que eu ainda estava na faculdade quando fiz esses vídeos. Então eu resolvi trazer um resumão para vocês agora, pós-carnaval, para ajudar vocês mais nessa matéria que é tão difícil dentro da odontologia, não é verdade? Então, bora! Começando então a falar sobre o nosso resumo de histologia oral, a gente vai falar sobre algo que é muito característico, que é a dentinogênese e os odontoblastos. Você sabe o que é? Primeiro de tudo, vamos falar sobre o odontoblasto. O que é o odontoblasto? É caracterizado por ser uma célula alta e estreita, cuja porção basal, como vocês podem ver aí na imagem, está em contato com os elementos da cavidade pulpar, que são os fibroblastos e o colágeno. Dentro do odontoblasto, a gente tem a parte do núcleo, que é basal, o citoplasma, que é rico em retículo endoplasmático rugoso, e também a gente tem o complexo de Golgi desenvolvido. Já na sua porção apical, por sua vez, há um prolongamento citoplasmático, tá? Que é ramificado e é rodeado pela dentina, constituindo assim algumas partes do que a gente conhece pelo túbulo dentinário. Em relação ao processo odontoblástico dos odontoblastos, a gente precisa falar sobre eles. Então, o que é o processo odontoblástico? Ele é conhecido dentro da histologia por outro nome, que vocês podem lembrar agora que a gente vai falar um pouco sobre, que são nada mais nada menos do que os nossos queridos e conhecidos fibras de Thomis, ou fibras de Thomés. Esta tem microtúbulos e vesículas de matriz que são ricas em cálcio e potássio, tá? Desempenhando assim um papel na mineralização da dentina, que são assegurados pelos odontoblastos durante a vida. Então, vai anotando, vai tirando print sobre isso. Caso vocês precisem desse slide, pode comentar aí embaixo que a gente manda para vocês, tá? Se a gente demorar para responder aqui, pode pedir lá no Instagram que a gente envia para vocês também, tá bom? Agora que a gente já falou sobre o odontoblasto, vamos falar sobre a dentinogênese. O que é a dentinogênese, afinal? É começado pela secreção da pré-dentina. Então, a pré-dentina, por sua vez, ela tem fibras de colágeno tipo 1, que são também as fosfoproteínas, os glicosaminoglicanos, e eles vão seguir a mineralização com a descarga dos vácuos pela fibra de Thomés, em que se transforma a pré-dentina agora em dentina. Quando a gente passou dos dentinogêneses, toda essa parte de secreção de pré-dentina, a gente segue para falar sobre os ameloblastos. Quando a gente pensa em histologia, com certeza uma das palavras que você vê em mente são os ameloblastos, que são caracterizados por serem umas células epiteliais prismáticas, que são ricas em mitocôndrias, tá? Então, os ameloblastos, eles têm uma porção basal em contato com as células de extrato intermediário. E ele vai ter esse processo de Thomis, que vai ser secretado ali pelo esmalte, tá? E os ameloblastos, então, eles vão formar o esmalte, como a gente pode ver aí nessa imagem. Então, no polo apical, ele vai ser orientado por uma camada odontoblástica e essa tem um processo de Thomés rico em microtúbulos e também vesículas secretoras que vão constituir as estruturas alongadas dessa secção hexagonal maciça, que são as conhecidas prismas de esmalte. O que é prismas de esmalte? Você sabe o que é? Então, como a gente pode ver na imagem, a gente tem um dente e a gente tem as prismas de esmalte. Essas são formadas, por sua vez, de amelogenina e enamelina, que são calcificadas pela deposição de hidroxiapatita e vão formar, por sua vez, o esmalte mineralizado. E o esmalte mineralizado, a gente sabe que é o material mais duro do organismo, afinal, ele fica exposto, tá? Mas e o que é hidroxiapatita? Eu vejo tanta gente falando sobre isso, eu leio no meu livro de histologia, mas na verdade eu não sei nem o que significa isso. A gente vai trazer o conceito de hidroxiapatita aqui para vocês, tá bom? A hidroxiapatita é nada mais nada menos do que íons de hidróxido e fluoreto, que são formados pelo esmalte. A hidroxiapatita
mas a fluoropatia. Quando a gente faz escovação, né, de dentes com flúor, a gente recebe o mais patita, que é a fluoropatita. Então, hidroxiapatita é o mineral que vai compor a maior parte do esmalte da dentina dos dentes. Então, voltando a falar sobre a histologia, as prismas de esmalte, né, que são os ameloblastos, eles vão degenerar com a erupção dentária e por isso o esmalte ele não pode ser reposto sobre essa nova síntese, tá? Então, agora que a gente já falou sobre os ameloblastos, falamos sobre a dentinogênese, a gente precisa falar agora sobre as partes do cemento. Afinal de contas, o que é o cemento? A gente sabe que o cemento é na raiz do dente. Então, a raiz do dente ela é coberta por cemento, que é compacto e acelular na região mais superior, enquanto que nas zonas próximas ao extremo radicular se torna-se mais espesso e contém o que a gente chama de sementócitos, tá? E o que são sementócitos, já que a gente já está falando sobre esse resumão? Os sementócitos, eles são caracterizados por serem células de linhagem osteogênica, ou seja, elas são semelhantes ao osteócito e essas aparecem em lacunas no interior do cemento, como a gente pode ver aqui na imagem. Além do sementócito, a gente tem o ligamento periodontal. Então, a gente tem o dente, o osso e entre o dente e o osso a gente tem o ligamento periodontal, que é formado por um tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas do tipo 1, e essas fibras elas vão se estender de um lado ao outro do espaço entre o cemento e o osso do alvéolo dentário. E qual é a função do ligamento periodontal, afinal de contas? A sua função principal é de fixar o dente no alvéolo e permitir, assim, a sua mobilidade limitada. Então, o dente ele não pode ter uma mobilidade muito grande, não é verdade? Além disso, o ligamento periodontal ele é formado por tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas do tipo 1, tendo fibras horizontais, fibras apicais, oblíquas e interradiculares, que não vem ao caso a gente falar sobre isso dentro da histologia. Algo muito importante também que está no cemento são as fibras de Sharpey. O que são essas fibras? São as principais fibras do ligamento periodontal. Essas são formadas por feixes de colágeno que vão se inserir no cemento até o osso alveolar. E quando a gente fala sobre histologia, a gente fala sobre a formação do dente. E o dente ele tem várias formações, que são a fase de botão. Então, primeiro vai começar com a fase de botão. Por quê? Porque vai se assimilar o botão. Então, a gente consegue ver aqui na imagem o botão, o epitélio oral e a condensação do ectomesênquima. Vai se evoluindo e formando a fase de capuz, porque agora aquele botão ele vai aparecer mais um capuz, né? Então, a gente pensa um capuz de um moletom, por exemplo, ou então até mesmo a touca do saci. A gente lembra logo dessa fase de capuz. Essa a gente já consegue observar uma lâmina dentária, o epitélio oral, a papila dentária e também o retículo estrelado, até que ela se expande, formando a fase de campânula, ou campanula, que tem já o folículo dentário e a papila dentária, até ter a formação do dente ali nas seguintes fases. Até ter ali na fase de campânula o germe dentário na face da campânula, que são as fases iniciais do desenvolvimento do germe dentário. Então, tem essa proliferação e até ter depois a parte ali, né, ainda da morfogênese, essa diferenciação da coroa e da raiz. Então, essa, gente, como nós precisamos falar, né, é um resumão da histologia oral. Dentro da histologia tem muita coisa pra gente falar, muita coisa mesmo. Mas agora, preparando vocês aí para esse início de semestre, vamos falar sobre a histologia. E a gente vai, claro, sempre atualizando vocês, falando sobre outros vídeos, mas eu acredito que deu pra dar uma relembrada também sobre esse assunto que é tão importante dentro da histologia, não é verdade? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo nos comentários, tá? Ou se você quiser, manda pra gente através das nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso TikTok também, caso você queira esse vídeo ou esse PDF, tá? A gente manda pra vocês por slide
sem problema algum. E se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Se gostou, ative o sininho, porque isso ajuda muito a gente na divulgação. Então é isso. Um beijo e valeu!